Oi, pessoal. Primeiro podcast do IPM-TED. Eu me chamo Nicole Peru, que sou médica dermatologista pela UFRJ, cirurgiã dermatológica pela Santa Casa de Porto Alegre. Tenho 2 super convidados. Meu nome é Lara, sou médica dermatologista pela Escola Paulista de Medicina. Também fiz pós-graduação em laser, cosmetria e procedimentos no Hospital Israelita Albert Einstein. E o nosso super convidado especial, que também é nosso coordenador do IPM-TED. Meu nome é Guilherme Museu, sou médico dermatologista aqui em São Paulo. Então vamos começar aí. Não vou ficar aqui sem meu currículo falando pra vocês. Não, de coisa. Não, eu vou chegar ao ponto, porque que o Gui tá aqui com a gente hoje. Então, quando eu entrei na dermatologia, eu sempre quis ser dermatologista, eu tinha um sonho, né? E eu entrei num período de pandemia, onde todo mundo estava estudando, todo mundo estava começando a entrar, né? Pera, você passou na prova de residência na pandemia. Tipo, eu entrei, Foi assim, 2019, você tava lá assim, da hora, passei e tal, 2020, cara, vamos fechar tudo aqui, manter os hospitais em campanha, tá? Isso foi. Deu exatamente 2 semanas de residência, eu estava no Airbnb, né, no Airbnb, então a gente imaginou que eu podia explodir alguma coisa, a gente conseguiu um apartamento aqui na hora. Foi meio grotesco, mas isso é uma conversa para outra história. E aí a gente mudou de apartamento e ficou esperando para ver o que ia acontecer, o que ia desenvolver. Então a gente começou a ir para residência de pequenos blocos, né? E tentar pegar todas as aulas e coisas dermatológicas que as pessoas falavam na internet. E foi aí que o Gui apareceu na minha vida. E o Guilherme se posicionou na rede social muito cedo, desmistificando muitas das coisas que a gente já vinha aprendendo e que a gente assumia como verdade, assim, de orelhada. Até na residência, né? O pessoal fala assim, lembra do efeito rebote? Efeito rebote, protetor solar protege refletindo a luz. Você tem que repor ferro para tratar melasma. Exossomas são coisas que você pode fazer injetável. Protocolo Coimbra. Protocolo Coimbra. Nossa, protocolo Coimbra. Isso aí dói. Isso aí, autoimuterapia. Uma história muito boa é que eu descobri outro dia que eu fui vítima dessas coisas. Mentira. Minha mãe, ela é, professora doutora. Livro publicado, referência na área dela em sociologia, tudo, mística. Ela me levou no médico porque ela achava que eu ia ficar pequeno, assim, crescer em altura. E aí ele fez autoimuterapia em mim, cara. E eu só descobri outro dia porque eu tava revirando uns papéis lá, assim, e eu achei as receitas, assim, cheio de complexo então. Cara, cheio de complexo vitamínico, uns negócios nada a ver. Era tipo isso mesmo. Aí lá, mas sabe como você tá alto agora? Eu falei, me respeita, mãe. Pelo amor de Deus, eu sou um homem da ciência. Você não pode falar uma coisa dessa. Isso é uma coisa assim, é boa. Eu falo isso daí bastante. Então, o Gui, ele veio num momento onde a internet não dava voz ainda para essa galera. E o Gui veio levantando algumas polêmicas, inclusive participei de várias lives polêmicas, né? E o Nossa, Gui eu não precisava dançar, velho. Porque naquela época eu tinha assim, você, cara, tem que competir com a blogueira, falar de skincare e você tem que dançar. Sim, pra aumentar o engajamento, né? Não, mas foi muito legal, assim, porque o pessoal falava assim, mas na minha experiência, e o Guilherme debatia, não é na minha experiência, não, me mostra o paper, eu quero paper, eu não quero essa experiência, tá tudo bem, assim. E aí? Na minha não é, e aí? E aí ele começou a trocar isso na internet. Eu acho que a gente viu um movimento muito legal, porque várias pessoas começaram a assumir a postura de revisar o que já conheciam, né? Eu lembro que alguém falava assim, você deixa o peeling de ácido retinóico por 4 horas na cara, baseado no quê? Hoje tu leu essa informação. Acho que a gente viu isso daí. Me ensinaram na residência. Então, a gente começou a ver que o conhecimento, ele precisava ser buscado e não era só uma questão de autoridade. E quando a gente tem alguém mais próximo da gente, daí lá na residência a gente entra assim, né? Encolhidinho, ouvindo a voz. Morria de medo dos meus preceptores. Porque é a autoridade, né? Então a gente respeita, exatamente, hierarquia, né? Tem muito disso na residência médica, né? Tem, infelizmente. E aí, quando eu via, assim, alguém com uma postura mais jovem, com uma comunicação mais assertiva, eu pensei, vamos seguir, né? E aí a gente começa a entrar no clubinho, a gente começa a assistir live todo dia de manhã, e quando você vê, você já tá chamando as pessoas de menina Lara, de menino Gui, vira todo mundo agora. E aí a gente entra num ponto, né? Eu dividi grande parte da minha carreira desde quando eu comecei. Eu já estava na internet antes da galera ir pra internet. Eu fui a primeira pessoa a ter Instagram. Quando você começou? Eu comecei na faculdade. Ninguém fazia isso aí. Que ano? Mais ou menos. Que ano? Então, acho que eu estava no 3º ano da faculdade. Na terceira fase, na terceira fase? Terceira fase da faculdade. O que é isso? É. Fase é o quê? 2º ano.
Ah, é que semestre? Sim, porque a galera começou a entrar depois da pandemia. Eu já tava lá há muito tempo. Na minha época de faculdade não tinha. Não, eu também não tinha, não. Tinha também Você não. precisa entrar na residência com o Instagram. Eu lembro até hoje que eu... Nunca vai ser jogada pra fora da porta. Eles falaram assim, a gente olhou assim. Eu até tinha, mas eu não usava como, assim, meio profissional, né? No caso, na faculdade, eu não usava para isso, era mais pessoal mesmo. Eu comecei a usar meu Instagram para divulgar mais a dermatologia na pandemia mesmo. Mas para falar, colocar ali alguns conceitos de dermatologia e voltados para a ciência, principalmente, meus primeiros posts, gente, era sobre glossário. Do tipo assim, eu colocava para as pessoas saberem o que é um eczema. Então, eu coloquei um layout, assim, que era padrão. É muito importante. E eu Porque a colocava gente... bem basicão, sabe, imitando um dicionário. E eu colocava assim, eczema e o que era. Sabe assim? Eu ia fazer posts assim. Mas isso é importante porque a gente fala muito, você tem uma pápula e aí você tem uma dermatose que é simétrica, e a pessoa fica assim. Uma das que mais me pega assim, e o seu prurido? Que prurido, mano? É coceira. E é aquilo, se a gente não cuida da mensagem que a gente passa para ser entendido, você vai tirar o quê do paciente? Então eu também sempre E eu acho falei que isso pro pessoal. você ter aquela, como fala, uma transferência com transferência até de que a pessoa entende o que você está falando, ela se identifica com você e ela passa a consumir, porque ela está entendendo, né? Se você falar outra língua, a pessoa não vai entender, né? Exatamente. Principalmente. Empatia também, eu acho, Tem sabe? sentido. Por isso que eu acho que a mídia social é interessante, porque você vê assim o jeito da pessoa falar, você se identifica com o perfil daquele médico. E aí, cara, você decide, eu vou nessa pessoa, eu gosto Confio desse nela ou jeito. não, Confio nela ou não. Acho que é uma coisa que sempre perde. É por isso que a gente fala, né? Tem paciente pra todo mundo. Tem paciente. Tem paciente pra todo mundo, porque tem pessoas que não gostam de médicos mais diretos, médicos que falam a verdade. Eu digo assim, bom, você falou sua mãe, eu falo da minha, né, gente? A minha mãe é a mãe que cura tudo com chá de boldo, né? Que vai fazer oração e vai dar tudo certo. Então, assim... Minha mãe faz garrafão. Não, eu sou patinha. Então, gente, que os meus pais são médicos, né? Meu pai é cardiologista, minha mãe é endocrinologista. E os dois são professores, são docentes, né? Da Faculdade de São José do Rio Preto, da FAMERP. Então, e meu pai, ele já foi da diretoria da SUCESP também, por muitos anos, ele adora publicar, então eles são muito Caxias. Então, lá em casa é diferente, lá é uma de boldo. Não, lá em casa é assim, divulgaram qualquer informaçãozinha errada... E lá você Como assim? toma corticoide para resfriado, porque não tem evidência e aumenta o risco de fratura. Não, lá eles têm tudo na Nossa, ponta que da língua. pesado. Pesadíssimo, pressão. Então, vou falar pra vocês como que a minha vida, a rede social ajudou. Primeiro porque eu fiz conexões com pessoas, eu tive acesso a pessoas tipo Gui, mas principalmente porque eu queria voltar pra minha cidade. Isso é muito bom. Eu moro lá no interior, não é interior, gente, porque isso não é uma cidade grande, mas assim, é uma cidade que não é eixo Rio-São Paulo, e que vocês talvez não vivam isso, porque vocês estão aqui, mas a gente fica muito isolado da dermatologia. Então, cara, eu tava brincando, né? O Gui acha que eu sou uma stalker, porque a gente admira, né? A gente quer estar aqui, a gente quer estar perto. Então, assim, cara, o Azulay era meu chefe de ambulatório, eu engravidei. Quando eu fui fazer estágio, ele era tipo... Eu não tenho ídolos, né, gente? Eu, tipo, não idolatro jogador de futebol, cantores, esse tipo de coisa. Meus ídolos, eu sempre quis fazer dermatologia. Eram pessoas não, eram ídolos mesmo. Tipo, eu ia admirar. Eu ia pro congresso, eu queria ver a Caitlyn, a dermatologista de pele negra, eu ia na primeira fila. Tipo, pra mim era um evento, era legal, né? Isso é interessante, né? Não, isso daí é sempre assim, porque tem, por exemplo, eu falo que a gente tem sempre umas mulheres importantes na nossa vida. Então teve a mulher que me ensinou a fazer tudo que eu faço, que é a doutora Clarice Cobata, que é a chefe lá da Santa Casa de São Paulo. Eu falo assim, mano, se essa mulher não tivesse me ensinado a brigar pelo paciente quando a gente precisa, que imunobiológico não é um bicho de sete cabeças, que a gente tem que usar, saber usar, assim, essa pesarada toda. Mas a maior lição que ela sempre me ensinou foi assim, eu nunca a vi estressado assim com nada. A doutora Clarice era uma paz, assim, tranquila. Eu falei, cara, eu preciso ser desse jeito. E a outra, chama Ana Paula Galli. Ela é médica dermatologista também, assim como a doutora Clá. E, cara, ela deu uma aula para mim em 2016 de imunologia na psoríase lá na Santa Casa de São Paulo. Aí eu lembro que eu tava sentado lá, era uma terça-feira de manhã, que a gente tinha reunião de manhã, eu olhei assim e falei assim, mano, esse negócio é muito mais complexo do que eu tava imaginando. Não é só bolinha vermelha que descamba, mentira, é pra mim. Aí eu falei, cara, preciso entender mais esse negócio aí. E você vê, né, como as coisas dão volta. Hoje de manhã, por exemplo, eu tava num evento, dando aula, junto com ela. Aí ela falou assim, não, porque a gente tá aqui, né, tudo assim. Ela falou, é praticamente um filho. Aí eu assim,
pare. Que Que emoção. Não, teve uma vez que eu fiquei muito tenso quando ela começou com um papo assim, não, porque a gente tem que passar o bastão. Eu assim, passar o bastão, mulher, cala a boca, você vai viver pra sempre. Nem briga com uma coisa dessa. Pelo amor de Deus. Falou assim, não vai não, a gente vai continuar dando aula, brigando, falando com molécula. O que brilhou seu coração? Porque assim, ó, querendo ou não, quando eu já vi que você fazia cosmetria no consultório, né? Já chegou a fazer também cirurgia. Mas a sua maior comunicação, né? Hoje é falar muito de imunobiológico. O que brilhou seu coração? Você estava na residência, foi depois? Funciona, né? O negócio é aquilo ali assim, meu paciente tem lá doença há 15, 20 anos, aí você fala assim, pô, tem um remédio aqui. Nossa, sério que tem isso? Você não vai me passar uma pomada? Não. Vamos tomar uma injeçãozinha aqui. Nossa, mas isso daí deve ser caro. Deve, mas o seu plano de saúde cobre. Você pode retirar no SUS. Mas a maior coisa é a gente ver, assim, a evolução científica. Então, poxa, por que a gente não pode levar esse progresso para os pacientes? Por que isso daí tem que parecer que está inalcançável, que é um bicho de 7 cabeças, quando na verdade é, cara, bumbum na cadeira, a gente estuda e a gente faz acontecer. Agora, para eles, para os pacientes, que é quem importa, parecia uma coisa mística. Sim. E era aquilo que eu via na residência, principalmente depois no consultório. Poxa, você conseguia oferecer tratamentos extremamente eficazes, extremamente seguros, e eles falavam assim, nossa, eu nunca imaginei isso daqui. Nossa, eu só lembro, por exemplo, da psoríase quando eu tenho que continuar tomando remédio. Meu Deus, mas por que ninguém prescreve esse outro negócio que você prescreveu? Assim, sei lá, cara, ninguém fazer pergunta difícil. Poderia ser muito mais acessível, né? Poderia. Mas eu vou ser ácida e crítica, né? Você percebe que as pessoas têm preguiça de prescrever, assim, vai não tremer, dá trabalho, né? Um paciente que você tem que acompanhar, você tem que pedir exame, você tem que orientar. É mesmo a burocracia, né? A burocracia, né? Você percebe que assim, tipo, a maioria, pelo menos na minha experiência, né? Os pacientes, eles vêm já dizendo, eu não aguento mais, eu tô há 3, 4 anos, paciente com claras indicações de imunobiológico. E o médico vê que passou por várias pessoas e eles mudam de dermatologista porque a pessoa fala, eu não aguento mais fazer tratamento tópico. Exatamente. Tu vê isso na tua rotina? Não, todo dia. Isso daí é sempre alguém vai influenciar. Eles não sabem passar, né? Eu acho que a maior questão assim que acontece é porque é difícil se atualizar depois que você saiu na residência. Então, assim, imunobiológico a gente fala, mas, pô, ele foi aprovado, o PCDT da psoríase foi aprovado em 2019. Foi a partir de 2019 que o SUS falou, vou comprar. E aí, pandemia. Uhum. Então, a gente tinha uma dificuldade de acesso que é sempre limitadora. Só que é aquilo. O período no qual o médico desenvolve intimidade com as medicações que ele usa é durante a residência. E assim, se o PCDT foi aprovado em 2019, até então, a maioria das pessoas não teve isso no treinamento. Aí por que eu falo que eu tive um enorme privilégio? Porque eu estudei na Santa Casa de São Paulo, fiz a minha residência lá, e aqui no estado de São Paulo a gente tinha uma condição diferenciada, porque a Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, cansada de tomar tantos processos de tantos pacientes porque queriam fazer uso da terapia imunobiológica, falou para os dermatologistas assim, eu compro, pode crer, mas vocês têm que mandar os pacientes passarem na perícia. Só que a gente tinha um caminho, entendeu? Então demorava, a gente tinha que pedir para o paciente passar na perícia, ele tinha que ir lá com todos os exames, ele recebia a resposta com telegrama, cara. E em 2018 o cara tava lá recebendo telegrama, entendeu? Só que a gente tinha acesso, então eu vi aquilo lá, e a doutora Clarice nunca falou para mim assim, não, Guilherme, deixa que isso daqui é difícil e você encaminha para mim, deixa que isso daqui eu faço. Ela falou assim, vai estudar, você tem que saber, entendeu? Preenche o papel assim, é assim que a gente escreve relatório. Aí eu falo assim, essa mulher me moldou de uma forma que hoje, quando eu vou na Agência Nacional de Saúde Suplementar brigar por acesso pelos pacientes, eu falo assim, cara, foi isso que ela me ensinou a fazer, entendeu? Uhum. A parte de, tipo, falar sobre dinheiro e custo dos medicamentos, a gente vem aprendendo depois, né? Que é a parte mais tensa, assim, do tipo, não basta só ser bom, porque o recurso é finito, como que a gente discute isso com o plano, como que a gente discute isso com o gestor. Mas e vocês? Como que foi o seu amor, assim, pela dermato? Olha, eu estava até comentando com vocês antes de começar, né, o podcast, que eu pensava muito na parte clínica, eu sempre gostei muito de raciocínio clínico, eu era apaixonada pela área de endocrinologia, que é a área da minha mãe, né, a especialidade dela, então eu amava, assim, estudar as doenças tiroidianas, principalmente, gostava muito de estudar diabetes mellitus, era uma paixão, assim, minha, gostava de entender o que acontecia, mas quando eu estava no internato, passei no 5º ano no ambulatório, né,
de cirurgia dermatológica, na verdade de dermatologia, né, e teve um dia lá que a gente teve um ambulatório de cirurgia dermatológica, que eu estudei na Unesp, em Botucatu, e eu tinha grandes professores lá, né, Dr. Joel, e que eu admirava muito. A gente tinha outros professores que tinham apelidos, assim, da Unesp, não vou colocar aqui agora, que são apelidos engraçados, mas eles me inspiravam muito, e quando eu passei no ambulatório de dermatologia, na cirurgia, me encantou muito a tratar, fazer exércise, tanto tipo investigação, né, diagnóstica das doenças, das lesões. Então, você mandar para o anatomopatológico, você fazer a exércise, às vezes fazer uma biópsia, sabe, incisional para investigar o diagnóstico. Enfim, a parte prática da cirurgia me chamou muito a atenção. Resolver a vida do paciente. Resolver a vida do paciente e a própria técnica, né? Porque eu acho que gosto, eu tinha isso, sabe? Eu sempre gostei de procedimentos de forma geral. E mesmo que eu pensasse em clínica, eu gostava também de procedimentos, então era uma mistura, eu tinha dúvida até o 5º ano que eu ia prestar, né? E aí eu passei e falei, bom, legal, porque é uma área, uma especialidade que é tanto clínica quanto cirúrgica. E o cirúrgico deles não existe que você necessariamente esteja no ambiente hospitalar no sentido de grandes cirurgias. Depende também de infraestrutura que você compor com o corpo clínico, né? Então eu poderia trabalhar em consultório e ao mesmo tempo fazer procedimentos minimamente invasivos e cirurgias ambulatoriais. Então isso chamou minha atenção e aí brilhou nos meus olhos. E eu comecei a pensar na dermatologia. E é muito engraçado, né? Falando em prova aqui, que a gente estava até gravando a nossa live antes desse podcast, eu pensava muito, eu ficava com medo da dermato, porque quando a gente comentava sobre prestar dermatologia, né? Você estuda numa grande escola, então você já tem concorrência ali dentro. Inclusive na tua sala, inclusive no teu grupo, né? Então, Alguma vez você ficou assustado, assim, com a concorrência? Muito. Cara, sério. Nessa época, sim. Tipo, você falou assim, cara, não vai rolar. Eu pensava, prestar dermato é super difícil. E quando eu comentava com alguém, às vezes alguém falava assim, nossa, mas é muito difícil. Eu acho, depois corrigindo minha prova errada, eu falei na convicção. Não vale a pena. Não tem como. Deu alguma coisa errada. Não, eles falavam pra mim, não vale a pena, é muito difícil. Eu tenho anotado até hoje, anotado assim o print de que eu fui aprovado na residência, porque eu falo assim, cara, alguém vai vir perguntar assim, mas você passou mesmo? Já tenho título, Ai, não gente, foi a residência. Aí eu olho assim, Procurar se tinha alguém com o mesmo nome que o meu. aí a Ana falou, louco. Juro, gente, eu tava estressadíssima. Tanto é que eu saí tão humilhada. Eu saí humilhada, né? Eu saí humilhada. Eu cheguei o gabarito no lixo e falei, se for da vontade de Deus, será? E lá estava o meu nome, então foi da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus. E aí eu resolvi prestar. Falei, não, decidi, vou prestar dermatologia, 5º ano, aí comecei a estudar muito firme, 5º, 6º ano, já estudava durante toda a faculdade, mas aí comecei a focar para a prova mesmo, né? E aí eu fui e abandonei a ideia de clínica, até porque quando eu passei no estágio de clínica, gente, na enfermaria de clínica médica, né, no hospital, eu falei, não é isso pra mim, não gosto. Não é, eu gosto, mas eu gosto de estudar, de pegar o livro, de pensar, de ter um desafio diagnóstico na minha frente, sabe? Mas a rotina, ela não tá me brilhando os olhos, então aí eu comecei a focar na dermatologia, inclusive, como a gente sabe que as vagas de residência médicas contam muito, né, com o currículo, eu não tinha nada de trabalho publicado em dermato, eu não tinha nada, congresso, liga. Gente, eu tinha liga, eu já fui presidente de liga de cirurgia vascular, de oncologia, de neurologia clínica, eu tenho tudo no meu currículo. Trabalhos em hipertensão, obesidade. Mas engraçado que, por exemplo, o checklist nunca fala que tem que ser na área, não é mesmo? Não, nunca, mas a gente sabe que depende da vontade do... Depende, mas te zerar um negócio assim porque você não tem tudo, eu acho que isso daí foi uma coisa que mudou bastante. Tem aquilo, né? Falou assim, você tem... hoje em dia, entre nós, né? Mas assim, eu não achei mesmo durante o meu processo seletivo que em algum momento eu me senti pressionada, alguém me perguntou em relação ao política, nada. Não. Me perguntaram, claro, por que você tem um currículo voltado mais para a parte de clínica e por que você optou pela dermatologia. Isso foi suficiente. Sua vaga foi residência? Residência. Sua vaga foi residência? Foi. A minha foi especialização. Então, a minha entrevista, eu fui treinada para dizer, eu sou rica milionária, meu pai é fazendeiro, eu não quero engravidar, eu não vou casar no meio da residência. Que é muito pesado, né? Vocês imaginarem que você, como mulher, teve que falar uns absurdos desse. Eu lembro da... Mas eu fui treinada para isso, eles ainda falavam, você tem que ir com a roupa tal, no serviço tal, você tem que ir com a bolsa Y. É isso. Vaga especialização. A dermato... Eu pensava com isso, gente, eu não vou me encaixar. Você tem que ir com a bolsa tal. Assim, né? Qual que é o sentido nesse negócio? Por isso que por isso que eu acho que realmente, assim, uma das coisas que mudou lá, que falou assim, dá pra fazer diferente, entendeu? Dá. Tem uns estereótipos por aí que as pessoas não sabem, né? Por exemplo, do dermato, esse daí é o creme e tal, essa coisa.
Mas eu lembro que na residência era uma coisa assim que eu falei, não, cara, eu vou começar a mudar esse negócio, vai ser aqui dentro nessa residência. Não, mas quando falam que dermato é corticoide, se não tratar urgente vai sumir sozinho, gente, mas me deixa, já começa a lembrar de todas as páginas dos livros, todos os detalhes de cada doença, de como funciona o tratamento. Eu falo, gente, não. Não, é legal. É por isso que eu falo que É a gente tem os outros assessores, assim, que não dá pra estudar tudo da medicina e resolver. Porque, por exemplo, lá em Hogwarts, onde eu estudei, que é a Santa Casa de São Paulo, porque parece Hogwarts, eu lembro que... É linda, inclusive, isso bonito. Uma das coisas que os preceptores, eles incutiram na gente através de, tipo, muita violência e porrada, assim, é o seguinte: ou vocês chegam no diagnóstico dermatológico, ou vocês vão excluir tudo que é possível existir na dermatologia e vão saber para onde vai encaminhar o paciente. Não tem meio termo. Não tem, a gente não sabe, não tem nada. Então, isso daí era uma coisa muito incrível. A outra coisa que tinha era que era todo mundo muito próximo, sabe? Então, assim, eu fiquei lá sentado com a doutora Clarice Cobata no ambulatório de psoríase dela durante 3 meses, todo dia vendo paciente, discutindo, falando. Eu fiquei com a Roberta Buense na fototerapia, fazendo vitiligo, vendo paciente de urticária com ela. Então, toda aquela vivência delas, assim como todas, elas passavam, elas nunca negaram conhecimento, nunca, por exemplo, assim, falaram, eu tenho dúvida nesse negócio assim. A gente tomava uns chutes, porque tomava. Acho que edifica o homem. Edifica. Bom, mas porque eu não sei se vocês perceberam, mas assim, as gerações elas estão ficando petulantes, tá? A gente fala, toda geração que entra é diferente. Porque eu tinha R1 que não queria fazer biópsia, tá? Porque não tinha supervisão. Então, assim, a gente vai vendo um comportamento de mudança em relação a aceitar e respeitar a autoridade, né? E eu tenho um profundo... Eu digo assim, cara, eu compartilho desse pensamento demais. Olha só, cara, o ambulatório é do cara, velho. O nome dele tá na... Não, eu admiro. Não interessa quem tu é na fila do pão, senta, abaixa a cabeça e respeita. O cara, não, ele tem 30 anos de dermato na sua frente. A gente sabe que na nossa especialidade, tempo é experiência, né? Ver lesão. Quanto mais lesão você vê, mais experiência você ganha. Sim. Então, isso são coisas que, né? Às As vezes pessoas, elas acham que se elas não colocarem a mão, elas não estão aprendendo, ninguém quer ver. Eu acho que é aquilo, a gente tem que saber separar as coisas boas e também aprender a questionar um pouco. Com certeza. As coisas que são faladas. E sempre tirar o que tem de bom das pessoas. Exato, porque todo mundo tem uma coisa boa. Exatamente. Eu acho que o maior problema é isso daí, esse extremismo, esse 880. Não quero fazer. Mano, como assim? E a vantagem de ter um grande serviço, né? A gente que prestou bons serviços e grandes serviços, é você poder fazer assim, sabe o que eu fazia? Eu comecei a trabalhar fora, já no meio da residência, então a gente atendia, eu chamo de prosteclínica, com todo respeito, mas realmente era um valor, assim, simbólico, tá? Quase, literalmente assim, cara, pague seu cafezinho. Pra você ter uma noção, eu entreguei um recibo para uma paciente, que tinha que dar recibo, tá? Daí eu entreguei um recibo para a paciente falou assim para mim, doutora, é isso que você recebe? Eu falei, é isso dela, assim, é que eu pago isso pra minha manicure. Sim, juro pra vocês. Mas eu tava lá porque eu queria aprender. Essa era a grande vantagem, ela sabia o que estava comprando e eu sabia o que estava vendendo, né? Então, o meu atendimento era um atendimento popular, mas eu sabia que eu queria levar o caso dali para discutir com o meu chefe no ambulatório. Então, às vezes eu pegava casos cirúrgicos, e eu sempre gostei de cirurgia desde a residência, e a minha emoção era, eu tinha um iPadzinho, e aí eu batia foto do negócio, e eu chegava com a minha canetinha e dizia assim, me diz como é que você fecha isso? Então, eu pegava 4 visões diferentes sobre o mesmo tratamento. As pessoas brincavam que eu tenho no meu notas até hoje. Professor Felipe trata desse jeito, professora fulana faz desse outro jeito, você pode fazer dessa forma. E você vai ganhando. Tem professores que têm mais experiência de um lado, mais experiência do outro, mas acho que você sempre tem como aprender. Depois você faz seu jeito no seu consultório. Mas se vai na casa dos outros, você faz. Você tem que saber ouvir, tem que saber entender isso daí. Eu acho que é sempre uma coisa importante. Mas... É respeitoso também. Exato. Mas é aquela coisa, não pode se acomodar porque você tá lá na residência e aí assim, agora chega, porque uma coisa que acontece, né? Passei na residência, mano. 6 meses de férias, não, velho, agora que você tem o maior momento de aprendizado, então, assim, eu sempre lembrava de uma coisa importante, que era aquilo, os casos que você viu, se você estudar em cima, você consegue guardar os detalhes, então era sempre uma coisa que eu tinha esse hábito, então terminava lá as coisas da dermato, e francamente, era, tipo, não era que ia acabar 8 horas da noite porque a gente tava vendo 20 pacientes, assim, internados, não, sobrava tempo aquilo ali, eu sentava, abria lá o livro da Jean Bolonha, tipo, vamos ler aqui, agora vamos ler no Cook, né, porque o Cook é, pra quem não leu, assim, é um livro que ele fala assim, então, a psoríase é escrita com P, tem um artigo, e aí ele cita toda a literatura a respeito do porquê a psoríase começa com P,
E aí depois ele vai para a segunda parte, assim, não, os gregos no passado, ele cita artigos históricos, e quando você vê, assim, tem 20 páginas sobre o assunto e toda uma revisão bibliográfica, um livro muito denso, mas tem praticamente todas as doenças da dermato ali dentro. E, cara, era assim, era aquela experiência, assim, de você estar num serviço, de você ver paciente, e de você, principalmente, o que eu via o que eu fazia de diferente em relação a isso daí, que era um exercício que eu coloquei para mim. Eu sempre falava para os preceptores, eu não ficava lá sentando, digitando prontuário, assim, o que a senhora quer fazer, doutora? Eu falava assim, doutora Clá, quero fazer tal, acho que assim, sabe. Daí ela falava, tá, concordo com você. Eles estimulavam um pouco que a gente tomasse as próprias condutas, justamente porque quando você tá sozinho, você precisa ter... Eu acho que eles são pessoas importantes. Qual foi a conduta que você teve mais medo, assim, de tomar? Quando você viu assim, falou assim, cara... Meu primeiro MTX sozinha na prosticlínica de uma menina de 14 anos. Eu fui fazer. Eu fazia todo dia. Todo santo dia tinha MTX na residência, mas eu tava sozinha, indicando MTX na prosticlínica com uma paciente que eu ia mudar a vida dela, porque era menina, jovem, andava... Gente, era calor no Rio de Janeiro, eu lembro como se fosse hoje. 31 graus no Rio de Janeiro, ela entrou de moletom no consultório. Cara, quando a menina entra de moletom no consultório, você sabe que é bucha, né? É bucha. Daí quando ela tirou comida de psoríase. Eu trabalho no interior hoje, né? Eu faço muito a região periférica da minha cidade. E aí eu lembro que eu fui tratar uma paciente, ela entrou no consultório e ela foi por causa de acne, mas eu sempre, a primeira consulta, eu sempre examino o corpo inteiro. E eu pedi pra ela tirar a roupa, e quando ela tirou a roupa, tipo uma gutata, de cima a baixo, assim. E daí eu falei assim, tá, mas peraí, a prioridade agora é a gente fazer isso? Acne. A prioridade agora é a gente tratar essa doença que é controlável. Daí ela falou, não, mas eu já passei na outra dermato, ela falou que é só uma doença por vez. E ela escolheu tratar acne. Você entende? Então, assim, quando você percebe que mesmo na sua... E eu, na época, né, na minha pequeneza, na minha insignificância, cara, eu podia mudar a vida daquela pessoinha sozinha. Então, aquela menina mudou a minha vida. Porque depois daquele MTX, meu filho, voei. E onde ela tá agora? Nossa, tá de boa? Bonitinha. E você, Lari? Eu acho que o que mais sempre me pegou muito, assim, eu não... De cabeça, assim, lembrando alguns desafios diagnósticos, eu tive mais de um, não sozinha, até mesmo como residente atendendo. Claro, eu tinha o apoio dos preceptores, até dos R+, e tudo mais. Só que eu tive alguns casos que foram desafiadores, porque, querendo ou não, você fica, assim, como responsável. Muitas vezes eles têm o teu contato direto, né, teu contato pessoal. Mas o que mais sempre me marcou, de forma geral, não é um caso específico, principalmente quando a gente se depara com um paciente de que a única pessoa que ele pode contar naquele momento é com você. Sabe? Esse sentimento durante o atendimento mesmo. E eu acho isso desafiador, que é o que você falou, né? Você examinou todo o paciente e não apenas aquela queixa, então descobriu um outro diagnóstico que pôde ajudá-la de alguma forma. Sabe? Igual, por exemplo, um senhorzinho, às vezes, que precisa fazer o diagnóstico de um CBC, por exemplo, no couro cabeludo, só que ninguém olhou, falou que era só uma pinta, uma queratose seborreica, não tá nem aí, e tá ulcerando se for um SEC, você entendeu? Tá crescendo progressivamente. E assim, você ter todo esse cuidado, assim, às vezes o tempo não permite que você tenha esse cuidado, ou então as próprias condições naquele momento, até de material, tudo, você se desdobrar, né, às vezes até fora do próprio ambulatório, mantendo o contato direto, ajudando de alguma forma. Isso para mim sempre é desafiador, sabe? O prontuário de vocês era na mão ou era digitado? Era digital. Digital também, computador. O nosso era na mão. E aí, nós éramos em muitos Do ambulatório, né? Tá. E eu tinha uma coisa, meu marido, ele é uma pessoa muito sábia, e ele sempre falava pra mim, ele dizia assim, ó, cara, não seja, tipo, pançuda, né, não vai lá pra tocar serviço. Cara, às vezes, são tantos residentes, e as salas são cheias, e as coisas, é muito movimento, é muito paciente, o meu serviço, a gente dizia até que é igual coração de mãe, você cabe mais um, Sim. Só que, às vezes, aquele 2 minutos que tu para ler o prontuário com aquela letra que você não entendeu direito, que deu aquela barrigada, você percebe que o cara foi barrigado, mas, né, assim, 5, 6 consultas. Atrás. E, cara, você muda a vida daquela pessoa, porque você dedicou 10 minutos da sua vida para fazer aquilo que você tinha que fazer, que era atender bem o paciente. Então, não sei como é que era na residência de vocês, mas a gente, por mais que a gente atendia alguns pacientes, às vezes a gente pegava esses casinhos assim, que você pegava, voltava e o prontuário e você dizia, putz, se eu não abraçar esse aqui, né, se eu não pegar o prontuário embaixo do braço e brigar por ele, levar pra onco, né, Isso aí. E discutir com a NEF, se você não fizer isso, ninguém vai fazer. E por isso que a residência, quem faz é o aluno. Exato, cavar exame. Quando você precisava marcar uma Relator, uma ressonância miliar da caverna.
Ligar lá para os caras, putz, eu sou da dermato. Uma vaga da UTI. Exato. Nada te humilha mais do que dourar uma vaga da UTI. Por favor. Pra você iniciar o tratamento de curso-terapia do paciente. Exatamente. Consegue levar pra casa. Fazer droga vasoativa no andar. É tenso. É por isso que eu digo, né? As pessoas não têm noção da vida do residente dentro do hospital, né? Você acha Bom, o pessoal acha que botar blush e passar creminho é realidade. E isso eu acho que foi uma das coisas que a rede social deu muita visibilidade, por isso que eu fiz tanta questão. Eu fui a primeira pessoa a falar sobre vaga estágio na rede social. Se vocês forem, eu fui o primeiro vídeo no YouTube, é o primeiro vídeo, porque eu dizia assim, cara, como existe um jeito de entrar aqui, que era especialização e não a residência, e ninguém fala sobre isso. Porque eu pensava, cara, o caminho é muito mais inteligente, porque eu só preciso estudar clínica e dermato, entendeu? Pra mim era muito mais inteligente do que passar pela vaga residência. Eu fui a primeira pessoa que falou isso. Depois eu entrei lá e eu falei assim, gente, existe um mundo completamente diferente. Porque assim, na minha vida, né, minha família, os meus pais se dedicaram muito para me dar uma formação, muito mesmo, né? Todo mundo se moveu, meu marido, minha mãe, meu pai, para me ajudar a estar no Rio, me dedicar mais à residência, não precisar dar plantão de madrugada. Eu trabalhava, né, nas clínicas populares, juntava um dinheiro, mas eu queria viver aquilo ali. E aí, nesse contexto, eu entendi que eu podia mostrar uma dermatologia diferente, uma dermatologia mais humana, de acesso ao paciente, que nem tudo é... Não existe lugar para todo tipo de dermatologia, existe público para tudo. Mas essa dermatologia que a gente está discutindo aqui hoje, é que a gente quer mostrar, é que a gente leva, né, para o nosso projeto, para tudo que a gente tem, é a dermatologia de verdade, é que impacta a vida do paciente, né, que muda. E a gente pode fazer isso mostrando o nosso dia a dia, mostrando, falando uma linguagem mais acessível, né, fazendo uma live indo para o nosso trabalho de manhã, para o carro, mostrando a minha parede pintada com a via A vida como ela é. Eu tenho um vidro que eu fico desenhando, explicando para meus pacientes, assim. Maravilhoso. É bem legal você fazer isso. Eu acho que é a parte que a gente mostra, assim, olha, é legal, você tem que, no final das contas, estar feliz, assim, você tem que gostar do que você faz. Os meus pacientes, eles às vezes perguntam, mas, cara, por quê? Eu falo assim, cara, eu gosto do que faz. Você não acorda de manhã e fala assim, putz, que escutar uma música e tal. Eu penso assim, vou para o consultório e vou tratar pessoas com doenças dermatológicas, entendeu? Parece aquele eufemismo, parece aquele puta papo de vendedor assim, mas realmente você pensa e fala assim, nossa, agora eu vou suprimir essa pessoa, vou tratar essa doença dela, ele não vai nem ver com quantas cores se faz, essa pessoa vai, por exemplo, ficar um pouco mais tranquila agora. E também envolvendo os filhos na barriga, a gente tem sempre esses momentos, mas é aquilo, né? A gente pensa sempre assim, putz, e se eu titubear agora, o que vai ser da vida desse paciente, entendeu? E Gui, tu gosta mais de clinicar, de operar? Você também faz? Eu faço tudo. Você gosta de tudo? De tudo. Eu gosto da dermato, né? Eu falo, a dermato é uma especialidade muito completa. Você vai atender primeiro... Psiquiatria também? Faço assim. Eu vejo os vídeos, sim. Principalmente porque os pacientes, eles acabam perguntando, eles falam assim, doutor Gui, como você prescreveu esse negócio aqui, você que cuidou da minha acne, você que cuidou da minha psoríase, da minha DA, do meu pênfilo, de qualquer outra coisa assim, eu não confio em mais ninguém, só você pode pôr uma agulha na minha cara. Eu falo, tá bom. Vamos cuidar dessa parte estética, vamos então. cuidar também. Exatamente, não tem problema. O humano é integral, né, gente? Exato, e eles sentem aquela confiança, então é aquilo, ele fala assim... Cuidando dele. Porque o contrário não é verdadeiro. Então, o contrário dos pacientes, eles falam assim, eu fui, por exemplo, em outra coisa e eu saí de lá com uma receita, assim, de um protocolo, mas, cara, a minha acne, que era o motivo pelo qual eu tava lá, não tinha nada, assim, pra fazer. Falei, tá, beleza, a gente trata a sua acne. Aí a pessoa veio meio desconfiada e tal. Eu lembro, por exemplo, uma situação recente que tava agora. Tinha uma paciente minha que ela veio, assim, por N questões, a gente tava conversando e ela falou, doutor Gui, você trata a psoríase, né? Eu falei assim, trato lá, meu pai tem 1 milhão de anos, tal, essa coisa era toda assim, beleza. Eu falei, traz seu pai aí, né, velho? Tocar o terror na psoríase, a gente toca, não tem problema algum. E aí ela falou assim, doutor Gui, sabe, foi difícil, porque depois no caminho de volta, ele falou assim, vocês me tiraram de casa pra ver um garoto. Mas aí ele começou a falar e eu percebi que o negócio era estranho, assim. E aí eu lembro que eu prescrevi o imunobiológico para a psoríase dele, justamente porque era aquela coisa, assim, situações clínicas incríveis. Então, assim, triglicérides de 3.000, nossa, sabe? Sim. Infarto prévio, não tinha ido no cardiologista há mais de 5 anos. E eu falei assim, olha, vamos fazer um trato? Se eu tocar o terror nessa psoríase do senhor, assim... O senhor volta no cardio, que era tudo que eu precisava, né? Resgatar aquele paciente antes que desse alguma coisa. Obviamente que eu comecei as medidas para medicá-lo ali, dei uma mudada um pouco na prescrição com a ajuda dos colegas, exatamente. E aí, cara, quando ele voltou na consulta de retorno, que ele já tava assim,
Na terceira aplicação do biológico, eu já tava 90% melhor, ele chorava, assim, porque ele falava, uma vez me falaram me perguntaram se eu tinha hanseníase, ele falou outro nome, eu não vou falar aqui porque é muito feio. E você foi lá e tratou, olha, muito obrigado, eu sou muito grato, essa coisa assim. Até eu fiquei meio emocionado, e eu sou mais, assim, difícil pra esse tipo de coisa. E aí ele falou, não, porque fiquei muito contente mesmo agora, assim. E aí eu falei, mas a gente tem trato de cavalheiro, não tem? Ele, não, tem sim. E aí as filhas me ligaram pra falar que ele tava fazendo tudo certinho, agora tá lá, sabe? Com a psoríase dele tratada, com o coraçãozinho dele tratado. Cara, dermato. Exato, o dermato é muito legal. Perfeito. E tu teria feito alguma outra coisa? Assim? Não, não ia pau. Não? Você sempre quis dermato? Não, eu fui decidir que eu achava tudo legal da medicina. Você olhava assim e falava assim, nossa, um paciente com lúpus. Nossa, um paciente com uma fratura exposta. Meu Deus, uma amputação. Uau, que incrível. A gente vai ver um paciente, cara, com um fim muito raro aqui que vai tratar da infecto. Tudo era legal. Porque eu sempre tinha aquela sensação de que assim, eu falava, cara, só vou fazer medicina uma vez na vida, não vai ter a segunda faculdade. Então, basicamente, era assim, que eu visse agora, eu vou carregar com essa bagagem para sempre. Aí, no final do sexto ano, eu falei, bom, eu preciso decidir o que eu vou fazer. Aí, pensei um pouco. Pensei assim, o que eu tenho de talento, né? Aí, tipo assim, meio assim, entendeu? Eu falei, eu preciso de dermato. Acho que vai ser uma boa, é isso aí mesmo. Aí, fiz o meu xizinho lá, fui pra guerra. Passei na residência. Perfeito, legal. Mas você tinha alguém da família já ou não? Foi só da vivência? É, exatamente. Meu irmão, ele é ortopedista e médico do esporte. Quando eu perguntei pra ele sobre a especialidade, ele falou assim, não se preocupa com isso daí, não. Segue. Faz o que você gosta. Eu vou estar aqui pra te ajudar de qualquer forma. Eu falei, beleza, né? Deixa escolher. Deixa eu escolher. Que eu acho que é a coisa mais importante pra gente falar, assim, pros alunos, principalmente, cara, como é que você escolheu? Escolhe uma coisa que você gosta. Escolha uma coisa que você gosta, não pensa muito... Só em retorno financeiro, ou qualidade de vida só, enfim. Exato, porque senão você vai se frustrar. Você tem que acordar de manhã e falar, cara, que legal, vou atender, vou trabalhar, vou fazer as minhas coisas assim. É aquilo que você falou do seu marido. Não pode ser tipo, meu Deus. Tudo bem, você pode estar cansado, mas o que eu sempre falo pros residentes é aquilo. Cara, você pode estar cansado, mas pro seu paciente é que o tá lá, único é o dia mais importante. Eu tenho uma pessoa especial que falava isso. Esperou aquilo lá. Entendeu? É verdade. Mas eu acho que a gente, na nossa vida... Pra você é só mais um. Porque, mais um no sentido, mais um que você tá atendendo de uma agenda que você tem pra cumprir. Pra ele, aquele momento, ele esperou por aquele dia, por aquele esperou. E o que eu falo, assim, pra gente que atende em consultório, que eu sempre respeito muito, assim, cara, eu falo assim, essa pessoa me escolheu, entendeu? É muito sério, entendeu? Muito sério. Às vezes ele é trazido à força pelas filhas, assim, que inventaram. Mas alguém escolheu. Mas depois ele fala assim, não, alguém te escolheu, entendeu? Alguém te escolheu. Como eu comecei no interior, fiz toda a minha residência fora, daí voltei para uma cidade, e assim, por mais que eu tenha feito aquele negócio de ir publicando, de as pessoas saberem onde eu tinha feito residência, que eu ia voltar, cara, e as pessoas de certa forma já te conhecem um pouquinho, não foi tipo se me mudar para uma cidade que ninguém me conhece, mas demora para as pessoas lembrarem que você existe e começar a ir no seu consultório. E tinha dias que eu, viajava 50 minutos para atender um retorno. E daí eu lembro de um dia uma secretária da clínica dizendo assim, mas, nossa, tu vem para um retorno, não quer agendar? Falei, cara, ele saiu da casa dele para me ver uma vez, eu não posso sair da minha casa para ir lá respeitar a escolha dele, exatamente. Porque inclusive esse paciente me trouxe mais a família inteira. Então acaba que quando você faz as coisas de forma genuína e porque você quer o bem para o paciente, vira um ciclo e os pacientes, eles sabem o retorno, os pacientes sabem que você valoriza eles, os pacientes ficam com você. A gente falou isso antes, né? Tem paciente para todo mundo, gente. E quando você faz e você coloca a sua 100% do seu eu naquilo que você está fazendo, vai ficar perto de ti aqueles que compactuam e acreditam na tua palavra. E aquele que não compactua vai migrar pro próximo e tá tudo certo. Não agradaremos a todos. Sim, tô aqui para agradar todo mundo. Não. Tem paciente para todo mundo. O Gui teve um dia pesado de trabalho, chegou aqui, já gravou uma live com a gente. Não, tá tranquilo, assim, então. A gente já está aqui já há algum tempinho. Lara, você quer perguntar mais alguma coisa pro Gui? Tinha mais alguma ideia? Acho que não, acho que a gente abordou tudo, assim, de maneira bem espontânea, a gente é abrangente também, conversamos de tudo um pouquinho, acho que foi bem bacana. É só para vocês lembrarem que a dermatologia salva vidas, que ela importa, que existe um caminho sério, ético, que é uma área a gente trata doenças fatais. Também. Os pacientes precisam da gente. A gente consegue fazer tudo, a gente consegue até botar cereja no bolo no final, até botar agulhinha na cara do paciente. É o que o Gui falou. Exatamente. Para deixar ele mais feliz. Então, obrigada, Gui, Obrigado a você. Obrigada, Gui, por disponibilidade. O Gui estará com a gente no nosso projeto, né? Vai ser um projeto incrível. E o nosso objetivo de vida é fazer vocês amarem a dermato tanto quanto a gente.
Não só a prova do TED a gente não gosta muito não, né? Tem que passar, né? É, A gente quer que vocês estudem felizes, né? Aproveitando. que sejam legal. Certo, galerinha? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Gui. Obrigada, Nicole. Obrigado a Obrigada, vocês. boa noite.